Em primeiro lugar, reafirmar uma coisa que, se calhar, está esquecida. Há quase precisamente 7 anos atrás, quando apresentamos uma candidatura à Câmara do Porto, um dos aspectos fundamentais do projeto que depois foi sufragado é que, relativamente ao Teatro Municipal, nós pretenderíamos que o Teatro Municipal fosse um teatro em que a sua direção artística fosse escolhida por concurso e estivesse livre de quaisquer peias e intervenções do poder político. O Dr. Tiago Guedes, que foi a pessoa escolhida por concurso, tem vindo a desempenhar estas tarefas ao longo dos últimos 6 anos e queria reafirmar aqui a total confiança que tenho naquilo que ele tem sido capaz de fazer. E para isso tem muito contribuído, não ele, a sua equipe, a forma como a cidade se tem encontrado com o teatro e a forma também, e queria aqui dar essa nota, como, de alguma forma, esta questão tem sido consensual a nível político, apreciando aqui a posição que as várias forças políticas têm tomado, também elas não interferindo no funcionamento do teatro, reconhecendo que muitas vezes aquilo que se passa no teatro pode não ser de acordo com o nosso gosto particular, com as nossas opções, mesmo com as nossas opções políticas, porque um teatro é sempre político. Não é partidário, mas é político. Eu creio que essa isenção tem sido, por parte do Executivo, tem sido permanente e queria dizer aqui que, na minha opinião, aquilo que veio a público nos últimos dias me preocupa apenas porque a cidade tem vivido uma situação idílica com o seu teatro e gostávamos que, eu não gosto muito desses idílios, mas gostava que o teatro continuasse a ter este papel na cidade. E por isso mesmo achei que era importante esclarecer aqui essas questões. Queria também dizer o seguinte, sobre o assunto em apreço, eu fui confrontado com esta situação mesmo antes do início fez segunda-feira, faz hoje 2 semanas, exatamente a esta hora da manhã, fui confrontado com esta situação. O Dr. Tiago Guedes, diretor do teatro, não estava no país nessa altura e fui confrontado pela equipe do teatro relativamente a uma folha da sala que lhes levantava algum incómodo. Aquilo que eu entendi nessa altura, e foram as instruções que foram dadas no dia seguinte, numa reunião do Pelouro da Cultura, foi que, pese embora compreendesse as sensibilidades e as lealdades, entendia que o texto em apreço deveria ser publicado na sua íntegra, e fiz isto na consciência de que essa decisão também ela seria hoje criticada se porventura tivesse sido seguida. Não tenho dúvidas que, se tivesse sido publicada essa folha de sala, haveria hoje quem provavelmente estivesse a dizer que nós não estávamos a ser fiéis à memória do Paulo Cunha Silva, de quem a cidade tem apreço e que não está entre nós para se defender. A verdade é que eu entendo que o público da cidade do Porto é suficientemente adulto para fazer ele próprio o seu juízo e, portanto, tinha sido essa a minha decisão. Aquilo que sucedeu foi que, na sexta-feira, ao final da tarde, o senhor diretor do Teatro Municipal me ligou, dando nota de que essas instruções que eu tinha dado e que, naturalmente, teriam que ser acatadas, não o deviam ser, na medida em que o encenador com quem ele teria falado, na presença, aliás, de outras pessoas, teria optado por que a folha de sala não fosse produzida. Foi isto que sucedeu. Eu gostava de dizer que foi isto que criou esta perturbação. Da minha parte, entendo e continuo a entender que a folha de sala devia ter sido publicada. Nós devemos confiar nos portuenses. Compreendo todas as lealdades, acho que este foi um caso em que, de facto, vários sentimentos estiveram em conflito e em confronto. Provavelmente da sala ninguém era tão amigo do Paulo Cunha Silva como eu era, mas as coisas são como são. E, portanto, creio que este assunto é um assunto que deve ficar
resolvido, deve ficar sanado, na certeza de que a liberdade de expressão deve ser preservada, reconhecendo ainda assim uma questão fundamental acerca de outras questões que têm vindo a público. O Teatro Municipal tem, naturalmente, tem um programa, tem alguém que é responsável pelas escolhas que são feitas. O Presidente da Câmara e os senhores vereadores nunca se imiscuíram nas escolhas que são feitas. Julgo que temos o teatro mais plural que podemos ter. Como digo, muitas vezes vai mesmo aos limites da nossa tolerância para alguns de nós. Algumas vezes tenho lido críticas, inclusivamente até por parte de deputados municipais, que acham que esta peça ou aquela aflora quase os limites, já ouvi dizer uma vez, da decência, por causa do título de uma peça. A verdade é que nós temos dado essa liberdade. Acho que isso tem sido da nossa parte o princípio que seguimos e, portanto, julgo que devemos continuar, devemos aprender com estas questões, devemos refletir, mas não devemos deixar que alguém tome a nuvem por Juno, ou que alguém pense que agora se pode apropriar do teatro, ou que o teatro passa a ser uma casa, um albergue para tudo aquilo que as pessoas querem. Não pode ser. Nós escolhemos ter um programador, escolhemos ter um diretor artístico e, portanto, temos que ter a consciência de que é ele que, em última análise, cabe fazer as escolhas e depois, naturalmente, ser responsável e assumir a responsabilidade pelas escolhas, como tem sido feito pelo Dr. Tiago Guedes, a quem eu reafirmo a minha total confiança. Há muitos temas da vida política da cidade que dividem a maioria diferentes sobre muitas matérias. Entre essas matérias não está incluída a agenda cultural da cidade. Nós temos, enfim, não quer dizer que fizéssemos exatamente tudo igual, seguramente não o faríamos exatamente tudo igual, mas verdadeiramente nós consideramos que a Câmara do Porto tem uma agenda cultural que é uma agenda de progresso, que é uma agenda inclusiva, que é uma agenda plural, que é uma agenda participada. Acho que isso é mais ou menos inquestionável. Ela, aliás, foi lançada nas suas linhas gerais pelo vereador Paulo Cunha Silva, quando o Partido Socialista estava envolvido na governação municipal, e tem-se mantido com a adequada coerência e também com a necessária renovação que o passar dos tempos inclui. Nós não sentimos a nossa avaliação sobre o que se passa no Teatro Municipal do Porto, é que o Teatro Municipal do Porto corresponde a essa agenda, que é uma agenda tolerante, uma agenda plural, uma agenda que se questiona a si própria, questiona a cidade, questiona os problemas da cidade e, portanto, desse ponto de vista, nós revemos-nos na forma como o Teatro Municipal tem vindo a ser dirigido pelo seu diretor, pelo Dr. Tiago Guedes. Claro que isto não implica que nós não façamos uma avaliação crítica sobre este último acontecimento. Vamos ver, não vale a pena tentar dourar a pílula. A decisão, por mais bem fundamentada que possa ser, por mais compreensível que possa ser, de não publicar a folha de cena é uma decisão de natureza censória, quer dizer, não há outra maneira de a classificar, quer dizer, a decisão de que perante o conteúdo concreto de uma folha de cena, essa folha de cena não é publicada por melhores que sejam as razões, e eu até acho que elas são boas, não tem bem, isto é, eu não me revejo nada na maneira como a Regina Guimarães se referiu ao Paulo Cunha Silva, ou se queria referir ao Paulo Cunha Silva, nessa folha de cena, mas acho que ela tem direito a referir-se assim, que é um tema diferente. Eu não me revejo nada no que ela diz, nos termos em que ela o faz, na ocasião que usa para o fazer, não me revejo em nada disso. Mas, com franqueza, acho que ela tem direito a fazê-lo. Faz parte daquilo que é a liberdade criativa, a liberdade de crítica, a liberdade de opinião, porque, apesar de tudo, estamos a falar de uma opinião, repito, por mais injusta que ela possa ser, por mais inconveniente que a gente acha que ela é, estamos a falar de uma opinião. Eu acho é que o que nós não podemos é confundir esta situação concreta, que nós fazemos uma avaliação negativa da decisão que foi tomada, com o contexto geral do Rivoli, e parece-me que tentar agora lançar na cidade uma campanha dizendo que a ação do Teatro Municipal do Porto é uma ação de natureza censória, que limita a liberdade, acho que isso é absolutamente injusto e não nos parece adequado. Fizemos as críticas que temos a fazer. Com franqueza, eu faço parte dos leitores. Eu leio jornais, ou se vejo televisões, leio as redes sociais, não faço parte daquelas pessoas que nunca ouvem nada. Eu leio tudo e eu li também o texto que, a respeito disto, o Tiago Guedes publicou quando esta polémica apareceu, e acho que eu espero não ser desmentido, acho que li ali
uma aceitação do próprio de que talvez as coisas não tivessem sido feitas assim. Eu acho que todos temos que aprender com isso e cá estaremos todos para ir avaliando ao longo do tempo a forma como esses princípios são aplicados no Teatro Municipal. Eu também não quero que seja o Executivo Municipal a decidir qual é a programação do Teatro Municipal. É a tentação contrária. A partir de agora nós vimos aqui à Câmara debater qual é o programa para o próximo trimestre, ou para o próximo semestre. Eu acho que isso também não é possível. Se temos uma pessoa que tem dirigido bem o Teatro Municipal, temos que confiar nela. Se essa pessoa, num ou noutro caso, toma uma decisão errada, temos a possibilidade e a obrigação de o criticar e avaliar a coisa pelo seu todo. E pelo seu todo, a ação do Teatro Municipal do Porto é, do nosso ponto de vista, muito positiva. Essencialmente aquilo que os Sr. Vereadores e Sr. Presidente já disseram é o essencial. Eu queria apenas salientar que, do ponto de vista do PSD, nós não gostamos, ou melhor, eu já falo por mim, eu não gosto de muita coisa que aparece no Teatro Rivoli, mas isso não tem nada a ver com este fato, é uma questão de opinião, de gosto. O Sr. Presidente e o Diretor de Teatro têm a liberdade de programação. Há muita coisa que me choca lá também, mas isso, a arte é assim, tem que haver liberdade para vermos pontos de vista diferentes. E por isso também acho que, neste caso, a opinião da Regina Guimarães, que não é a minha, também devia ter sido mais um dos aspectos do teatro que eu não concordava, mas devia ter sido publicado. Eu acho que devíamos estar aqui a criticar a Regina Guimarães por aquilo que ela disse, mas devia ter tido oportunidade de o dizer. E da mesma forma que houve outras atividades do teatro que no passado eu não gostei, também esta eu não gostaria, mas acho que devia ter acontecido. E, portanto, parece-me que a decisão de não publicar é uma má decisão, mas que é isso, é uma má decisão. A primeira é que, naturalmente, que a CDU se bate pela liberdade, como sempre o fez, e, portanto, tem presente que qualquer atitude que ponha em causa o direito dos criadores de exprimirem a sua opinião não é aceite por nós, é considerado um ato de censura. A segunda nota para dizer que consideramos errada a decisão de não publicar a tal dita folha de sala. Mesmo tendo ouvido as explicações, que naturalmente permitem perceber melhor o contexto em que tudo isto se passou, consideramos que se deve reconhecer o erro que foi cometido, e o erro foi logo ter ido perguntar ao próprio encenador Tiago Correia. Esse foi o primeiro erro. E depois a decisão final. Mas aí o erro esteve aí, logo, e portanto não devia ter sido feito, deve ser reconhecido esse erro. A terceira nota é esperar que este erro tenha servido de ensinamento para que situações destas não se repitam mais no Teatro Municipal ou noutro lado qualquer.